Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o Senhor tem nos dado mais essa oportunidade para podermos estarmos aqui, para poder apresentar para você comentários, subsídios e ensinamentos das escolas bíblicas dominical. Você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha, continua conosco e eu tenho certeza que este canal está sendo um canal de bênção para você. Você que é visitante, que chegou aqui, que é simpatizante da fé, da obra do Senhor Jesus Cristo, quero convidar a você para visitar as nossas escolas bíblicas dominicais que acontecem nas Assembleias de Deus de todo o Brasil, a partir das 8 horas da manhã no domingo. Apareça lá, o convite está feito e eu tenho certeza que você será abençoado pela palavra do Senhor. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu quero falar para você que nós estamos aí com uma meta de alcançarmos aí 1000 inscritos. Para quê? Para que as pessoas possam visualizar mais os nossos vídeos e ser abençoados e aprender mais da palavra do nosso Deus. E quando isso acontecer, nós estaremos sorteando entre os inscritos este DVD que é do pastor Elias Torralbo, um homem profundo na palavra de Deus, professor da Academia de Pregadores. Esse DVD tem como tema o mundo da pós-modernidade, o jovem cristão e a pós-modernidade, geração Daniel. É uma geração que fará a diferença neste planeta, é uma geração que fará a diferença neste mundo. A pós-modernidade é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tem vários casos, vários temas atuais que nós precisamos abordar e que o professor e pastor Elias Torralbo ensina neste vídeo. Você que compartilhar esse vídeo, você que se inscrever, você que curtir esses vídeos, você poderá ganhar este DVD e eu mandarei via correios para a sua casa. Participe e nos ajude a propagar o Evangelho do nosso Deus. Queridos, é com muito prazer e satisfação que nós estaremos iniciando agora o terceiro trimestre da nossa revista de adultos. Essa revista que tem edificado os obreiros da casa do Senhor. O tema dessa lição é a lição número 1 e o tema diz o seguinte: Levítico, a adoração e serviço ao Senhor. Adoração e serviço ao Senhor. O texto áureo dessa lição fala: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. A verdade prática diz o seguinte: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo, amoroso ao seu reino. A leitura bíblica em classe está escrito em Levítico, capítulo 27, versículo 28 ao 34. Eu recomendo aos queridos e amados irmãos das escolas bíblicas a lerem esse texto de maneira completa, para que os alunos possam compreender melhor a lição que vai ser abordada aqui. Os pontos, os tópicos, os subtópicos que serão abordados aqui. Quando vocês leem este texto completo, algum momento os nossos alunos vão lembrar do texto bíblico, de uma passagem bíblica. Então é importante cada um de vocês lerem este texto bíblico nas escolas bíblicas dominicais. A introdução fala o seguinte: estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. O livro de Levítico foi escrito para a nação de Israel, para o povo hebreu, ao qual eles estavam ali peregrinando no deserto. O livro de Levítico significa leis. O livro de Levítico foi dado à nação de Israel para orientar o povo a sua maneira de viver naquele lugar aonde eles estavam. O livro de Levítico foi dado ao povo
da nação de Israel, para que eles pudessem aprender a ser santo, ser separado, ser purificado e ser orientado pelo Senhor Deus. O livro de Levítico, ele tem todas as características de um livro inspirado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Veremos agora aqui o primeiro ponto da nossa lição, que diz o seguinte: sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. 4 subtópicos que nós abordaremos aqui um pouco a respeito deste livro para nós entendermos melhor. A sua canonicidade, subtópico número 1, a sua canonicidade. O livro de Levítico, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi incluído na palavra de Deus, a inerrante palavra do Senhor, e ele é tão importante que ele foi colocado ao lado da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. No tabernáculo existia o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ou o santo dos santos, foi colocada aí a Arca da Aliança, e esse livro era tão importante que ele foi colocado ao lado da Arca da Aliança. O livro de Levítico faz parte aí dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. Penta, que significa 5, e euco, que significa livros. Então esses 5 livros foram incluídos aí dentro da palavra de Deus, e a sua veracidade, a verdadeira palavra de Deus, biblicamente dizendo, está também incluída no livro de Levítico. Então nós precisamos entender aí que as suas regras, elas também são válidas para os nossos dias, à luz do Novo Testamento, à luz da Nova Aliança. Algumas coisas a nação de Israel praticava e nós não praticamos hoje, os cristãos não praticam hoje por causa da revelação bíblica que o Senhor Jesus nos deu através da Nova Aliança. O segundo subtópico fala sobre o gênero literário. O gênero literário deste livro, ele foi importante porque nós entendemos aí a partir do capítulo 23 do livro de Levítico, que existiam as festas de Israel, as 7 festas de Israel. E essas festas, elas foram colocadas para a nação de Israel como um estatuto perpétuo, para que eles celebrassem, lembrando de cada ato que Deus fez mediante a sua libertação deles do Egito. Quando eles saíram do Egito, o Senhor Jesus ordenou para que eles fizessem essas festas, incluindo aí a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa também aí das semanas e outras mais. Mas isso aí é um assunto que nós podemos estudar de maneira mais completa em outra oportunidade. Mas o gênero literário foi ensinar também a relação sobre como devemos adorar o nosso Deus, a liturgia da nação de Israel em adoração ao Senhor. Por isso foi colocada aí essas 7 festas de Israel, para que a nação de Israel pudesse aí adorar o Senhor de maneira sistematizada, ordenada pelo próprio Deus. A sua autoria, ela não deixa dúvida que foi Moisés quem escreveu este livro. O Senhor Jesus falou a Moisés, a qual está registrada em Levítico, capítulo 1 e versículo 1, o Senhor ordenou que Moisés escrevesse, e este livro foi escrito por Moisés, informando aí como a nação deveria obedecer à voz de Deus. As leis que existiam dentro do livro de Levítico, algumas delas são importantes para nós refletirmos hoje também em relação a como nós devemos nos comportar diante da palavra de Deus. Ou seja, a revelação bíblica, ela foi dada de uma maneira completa. Então nós precisamos aí, para poder entender mais este livro, pegar um texto no final, outro texto lá na frente, ir lá em Apocalipse. E no livro de Hebreus, que o livro de Hebreus faz muita referência com relação a este livro, para nós podermos entender melhor como será agora o nosso culto de adoração, a nossa liturgia, o processo literário para poder adorar o nosso Senhor Jesus. Então a autoria é de Moisés, e foi feito também
para que nós pudéssemos entender que Deus, ele usa pessoas, como usou o profeta Moisés, como ele é considerado também como profeta, para poder falar ao povo e para poder ensinar ao povo. A data que este livro foi escrito, de acordo com a cronologia bíblica, foi escrito por volta de 1445 antes de Cristo. E o profeta legislador desse livro é o profeta Moisés. Então, 4 subtópicos aí que nós abordamos aqui para poder compreender esta lição. O segundo tópico desta lição fala que o livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Então nós vemos aí alguns pontos que o livro de Levítico foi escrito para a nação de Israel. Entendemos aí que a nação de Israel, ela teve aí as suas falhas diante das ordenanças desse livro. Então nós devemos entender aí e compreender que as falhas que a nação de Israel teve na época, o povo de Deus, nos dias atuais, ele não pode fazer as mesmas falhas, tá? Então, vamos entrar aqui nos subtópicos do primeiro ponto desta lição. O primeiro subtópico fala sobre a purificar Israel das abominações do Egito. Quando Israel saiu do Egito, ele levou ainda consigo alguns costumes que eles praticavam ali no Egito. Por exemplo, como adoração a ídolos, a idolatria ainda estava muito forte sobre Israel. Então nós vemos aí no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte para poder falar com o Senhor, para poder buscar aí as leis do Senhor, as tábuas de pedra. Nós vemos aí que Moisés demorou lá, passou 40 dias lá orando, falando com Deus, intercedendo. Quando ele desceu, a nação de Israel tinha se pervertido, a nação de Israel ele tinha oferecido sacrifício a um ídolo, criou-se aí um bezerro de ouro, pegaram aí todas as riquezas, todo o ouro e a prata que existia com o povo e com isso fizeram este bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, que viu que a nação de Israel estava adorando um ídolo, Moisés quebra as pedras, quebra as tábuas de pedra, chama o povo para o seu lado. Então aí acontece aí uma grande confusão, acontece aí uma das primeiras guerras santas, que Moisés ele implica para que o povo, ele ordena que o povo adorasse somente a Deus. Então nós percebemos aí que a razão do livro é para que eles pudessem purificar, e para que eles pudessem se livrar dos costumes do Egito. Eles ainda estavam bem acostumados com as coisas do Egito, como também os dias de festas de adoração a outros deuses. Então, uma das causas que foi escrito o livro foi para purificar eles. O segundo subtópico dessa lição fala preservar Israel das iniquidades de Canaã. Em Levítico 18:3, nós vemos aí que o motivo de Deus ter libertado Israel, os hebreus, da escravidão do Egito e ter deixado eles 40 anos no deserto foi para poder moldar o caráter de cada um. Foi para poder ensiná-los como eles deveriam avançar e chegar na terra de Canaã. Porque na terra de Canaã existia um povo muito mais idólatras do que os próprios egípcios. Então o Senhor nosso Deus preparou eles naquela terra, preparou eles para que eles pudessem estar prontos a chegar na terra de Canaã e não se contaminar com o que existe. Por este motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas, eram tão rígidas, eram tão bruscas, porque eles precisavam estar preparados para invadir a nação de Canaã, o povo que habitava ali em Canaã, na terra prometida. O terceiro subtópico fala sobre transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Moisés sabia que educar os seus filhos precisaria
né, de dedicação dos pais. Moisés sabia que precisavam estudar a palavra, precisavam estudar as leis que o Senhor tinha dado. Moisés sabia que eles precisavam instruir os seus filhos para que quando eles chegassem na Terra Santa, eles pudessem aí estar preparados a ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Moisés sabia que eles precisavam ser adorador para poder adorar o Senhor em todas as situações, né, em todos os momentos. Por isso, o Senhor nosso Deus queria que eles fossem santos, a qual está escrito em Levítico 11:45. Sem educação eficiente, minuciosa, sem essa educação dos pais, o povo, a nova geração que iria surgir, eles não poderiam, né, avançar e ser vitoriosos e engrandecer o nome do Senhor. Esta mesma missão tem também para os nossos dias. Essa mesma missão nós temos também que aplicar aos nossos filhos. Você professor, você aluno, você superintendente, essa mesma missão de ensinar a palavra de Deus, nós temos também que aplicar sobre a vida dos nossos alunos, para que eles possam também adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, para que eles possam também adorar ao Senhor cada vez com uma intensidade maior, para que eles possam também se aproximar de Deus e com isso ter uma intimidade maior e nunca mais se afastar dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que podemos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Provérbios fala, Salomão quando escreveu Provérbios, ele diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando crescer não se desviará dele. Percebe-se, meus queridos, que ele fala, ensina no caminho. Então nós temos que não mostrar o caminho, mas caminhar com ele no caminho para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, adorando ao nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto da nossa lição fala o manual do sacerdote. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Então nós vemos aí que o livro de Levítico foi entregue aos filhos de Levi, para que eles pudessem entender, né, cultuar a Deus de maneira certa, cultuar a Deus de maneira séria e cultuar a Deus de uma maneira que Deus tinha ensinado. Nós vemos aí que a palavra de Deus, ela transforma o homem. Nós vemos aí que a palavra do Senhor, ela edifica o homem. O primeiro subtópico dessa lição fala atividades cultuais. As atividades cultuais do livro de Levítico, a qual o livro de Levítico ensina, eles deveriam cultuar a Deus de uma maneira pura, espiritual, física e uma ordenação a qual Deus tinha falado para eles. Como era que era feito então essas atividades cultuais? De acordo com o que estava escrito no livro de Levítico, as festas, né, como era que eles deveriam sacrificar o cordeiro, qual era a função dos sacerdotes, como era que deveria ser as festas, quantos dias isso duraria, qual era o dia de descanso da nação de Israel. Então, tudo isso tinha influência, né, muito forte no livro de Levítico, né? Uma das características que o livro de Levítico foi escrito foi para ser o manual do sacerdote, ensinando aí as atividades cultuais e também as outras atividades que certamente, né, perdoariam a nação de Israel de determinados pecados. O segundo subtópico dessa lição fala atividades santificadoras. Em Levítico 20, verso 7 diz: portanto, santificai-vos, porque eu sou o Senhor e sou santo. Então a ordenança do livro de Levítico é para que eles também exercessem aí atividades santificadoras, atividades em que incluíssem eles no processo de santificação. Em Levítico 16, 1 e 11, nós vemos aí que os sacerdotes, eles deveriam cuidar da sua própria santificação, da sua própria comunhão, para poder transmitir isso para o povo, para poder transmitir isso para a nação, para que eles pudessem estar aptos a
entrarem no Santo dos Santos e fazerem aí o grande sacrifício para que a nação de Israel pudessem ser perdoadas, né? E trazendo para os nossos dias, o primeiro campo missionário é instruir a sua própria família, porque este campo ele é exclusivo e único para o homem da casa, para o obreiro que está no seu lar, para o obreiro que está aí estudando a palavra de Deus. Isso os sacerdotes faziam. As atividades santificadoras que eles exerciam, primeiro teriam que ser as suas. Eles teriam que primeiro entregar a sua vida de maneira séria, de maneira mais completa a Deus, dedicando-se a estudar o livro de Levítico, entendendo as leis de Deus, obedecendo às leis de Deus, para poder transmitir isso ao povo, para que eles pudessem ser aprovados por Deus, para entrar no Santo dos Santos e fazer a intercessão de purificação da nação de Israel. O terceiro subtópico fala sobre atividades intercessórias. Em Levítico 9:7 fala que as atividades intercessórias dos sacerdotes era fazer a intercessão entre o povo e o Senhor. Como eu falei no subtópico anterior, ele entrava uma vez por ano, né, era sacrificado o cordeiro, né, e o sangue desse cordeiro, o sumo sacerdote, ele tinha direito, né, e dever de entrar no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo com esse sangue e oferecer esse sangue. Se o Senhor Deus aceitasse esse sacrifício, né, e ele saísse com vida do lugar santíssimo, o povo era perdoado, o sacrifício tinha sido aceito, então o povo tinha mais um ano de perdão do Senhor Deus. Então existia aí uma atividade intercessora, uma atividade que o livro de Levítico ele ensina como deveriam fazer naquela época. Hoje, meus queridos, nós temos o prazer e a graça e a alegria de dizer que o nosso Cordeiro que foi morto foi Jesus Cristo, o homem santo, o santo dos santos, que foi sacrificado na cruz do Calvário, é o nosso Cordeiro Pascual, e com ele e através dele nós temos acesso direto ao Pai, nós temos acesso direto a Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus nos diz que quando ele bradou ao céu, dizendo que está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que nós temos agora livre acesso para estar com o Pai, livre acesso para estar com Ele, livre acesso para orar, pedir a Ele, através de Jesus Cristo, interceder pelos irmãos, interceder pela nossa própria vida, interceder por todos aqueles que estão aí com dificuldades espirituais. Então aí nós somos gratos a Deus por isso, por este momento, por este sacrifício único a qual o Senhor Jesus fez. O sacrifício de atividades santificadoras que existia no Antigo Testamento foi hoje substituído pelo sacrifício vivo e eficaz e único do Senhor Jesus. Portanto, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós temos livre acesso por Jesus Cristo, nós podemos interceder pelas pessoas e pela nossa própria vida através do nome do Senhor Jesus Cristo, sem precisar praticar as práticas a qual a nação de Israel, os hebreus, praticaram na época. Então, aquilo que eu falei, a revelação bíblica ela vem de uma maneira completa e glórias a Deus porque nós entendemos isso, glórias a Deus porque isso tem ficado mais claro a cada dia que nós nos dedicamos à palavra do Senhor. Você já está sendo abençoado? Continue nos assistindo, compartilhe esses vídeos, curtam os nossos vídeos, se inscreva no canal e deixe que Deus lhe usar aonde você está aí. Deixe Deus lhe usar para que outras vidas possam ser também edificadas para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui chegando para a nossa conclusão. A nossa conclusão da revista diz o seguinte: a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao serviço. Este é o nosso culto racional. Nosso culto racional, qual está escrito em Hebreus 12, versículo 1, 3, é adorar ao Senhor
é prestar sacrifício vivo a Deus. Quando nós fazemos um trabalho voluntário para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, nós estamos aí cumprindo uma lei que estava escrito no Antigo Testamento, igual a lei que está escrito em Levítico, né, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos transmitir a Deus, transmitir aos homens a nossa maneira de viver. Por isso, nós glorificamos ao nosso Deus pelo nosso trabalho voluntário. Você que é professor, você que é aluno, você que exerce alguma função aí na sua congregação, saiba que Deus se agrada de maneira veemente e muito forte sobre este serviço. É um serviço voluntário e que está aí dando frutos para o reino de Deus. Eu que estou aqui com vocês até agora, eu tenho certeza que Deus está se agradando, porque nós estamos aí transmitindo a palavra de Deus a todas as pessoas. Quem crer será salvo, mas quem não crer, infelizmente, já está condenado. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Obrigado por esta graça, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido para transmitir a palavra de Deus. Você também é um escolhido. Eu tenho certeza que Deus honrará o seu nome lá no céu, recebendo aí os seus galardões, porque o galardão está preparado a cada um de nós. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter chegado até aqui. Quero dizer para você que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, continue conosco, né, ajudando este canal a crescer, porque eu tenho certeza que é projeto de Deus, eu tenho certeza que Deus está na frente deste projeto, tá ok? Fiquem todos na paz do Senhor.